Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Eu sou Vinícius Paiva e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio e o tratamento clínico no AVC. Portanto, se você ainda não segue o meu perfil, siga lá porque tem muito conteúdo, tem muita informação, tem muita dica valiosa que vai te ajudar a gerar resultados muito, mas muito melhores e mais rápidos do que os métodos tradicionais, isso eu posso te garantir. Então, siga o perfil tanto no Instagram quanto no YouTube, compartilhe, curte os vídeos, porque isso é muito importante, porque esse conhecimento chegue, né, ao maior número de pessoas possível. Sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai falar de um tema muito especial e eu vou dar muita dica aqui de raciocínio dentro do processo de reabilitação. Não vou falar de técnicas largadas, não. Eu vou trazer o raciocínio dentro do processo de reabilitação, como que você vai fazer para trabalhar o seu paciente, tá? E o tema de hoje é estratégias para aumentar o tônus no AVC. Tá bom? Então eu vou mostrar como que a gente vai trabalhando com o paciente dentro de cada postura, dentro das posturas, dentro do raciocínio para o tratamento do paciente e vai aplicando as técnicas nele para ir aumentando o tônus. Tudo conceitos, né, técnicas que a gente usa dentro do método Máxima Performance Muscular, que eu ensino para os meus alunos lá na formação do método MPM, e eu vou trazer aqui para vocês, e eu espero que vocês apliquem nos pacientes de vocês para ter resultados cada vez melhores, cada vez mais rápidos. Eu posso ajudar vocês também a destravar um pouco esse raciocínio, abrir a mente, enxergar o todo do paciente, né? Encaixar aquele quebra-cabeça que está faltando para poder destravar o seu raciocínio e o processo de evolução do paciente, ok? Boa noite a todos e a todas que estão chegando. Bora para cima para não perder tempo. Vamos lá, que tem muita informação, tem muito conteúdo. Bom, gente, estratégias para aumentar o tônus no AVC. Primeiramente, o que é esse tônus muscular, que eu falo tanto de tônus muscular, que a gente associa muito a problema neurológico, mas não é só neurológico, tá? Todas as pessoas têm o tônus. E como diria a minha amiga, que não é amiga, né, brincadeira, Anne Shui, ela fala o seguinte: o tônus muscular, ele evita que o corpo entre em colapso em resposta à atração exercida pela gravidade. Então olha a importância de tônus. As pessoas acham que o que faz a gente ficar sentado ou em pé contra a gravidade, que a gente tem uma força jogando a gente para baixo, é a força muscular. Não é, é o tônus. É o tônus que te dá a capacidade de manter a sua postura, a sua estruturação. É lógico que a força é importante? É, mas esse estado de tensão muscular no repouso, sem estar fazendo esforço nenhum, isso é o tônus. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de idade, né? Pessoas mais novas, pessoas mais velhas, da raça, pessoa branca, pessoa negra, se é homem, se é mulher, tudo tem uma variação desse tônus, mas dentro da normalidade. Quando a gente vai lá para o AVC, essa alteração ela é muito mais exagerada, porque aí já é uma questão de lesões neurais, né? A gente já tem uma alteração no processamento das informações e na passagem, na comunicação dessas informações, né? Dos estímulos para o músculo. E isso vai modificando todo esse estado de tensão muscular, que é o tônus. E no AVC, a gente tem um porém. As pessoas acham que o normal do AVC é entrar no padrão espástico, no padrão de flexão, né? Que é trazer o braço todo em flexão para dentro do corpo, né? Todo aduzido, polegar para dentro da mão, a mão fechada, punho em flexão. E esse é um padrão espástico, mas ele não é o comum. As pessoas acham que o comum é atingir esse padrão, mas é muito mais comum a pessoa que tem uma hipotonia, que é o tônus baixo, que é o tônus para baixo, tá? Então a gente precisa entender como que eu vou construir o processo de reabilitação para aumentar o tônus do paciente, mas não focar somente no tônus. Eu falo muito isso, né, em todas as lives, que é um diferencial do método Máxima Performance Muscular,
Em relação aos métodos tradicionais, a forma tradicional como a gente atende o paciente, é porque dentro do método NPM a gente faz uma integração de objetivos. O que significa isso, Vinícius? Significa que eu vou pegar todos os objetivos que eu tenho com o meu paciente, normalizar tônus, aumentar a força muscular, estabilidade, manter a amplitude de movimento do paciente, controle postural, equilíbrio, respostas de correção, respostas de proteção, tudo isso a gente vai trazer e colocar no mesmo pote. Tudo dentro do mesmo pote. E a gente vai usar tudo dentro do mesmo exercício. Então, um exercício do método NPM, ele não trabalha um único objetivo, ele trabalha vários objetivos ao mesmo tempo. Qual é a vantagem disso, Vinícius? É fisiológico. O nosso corpo não trabalha por etapas. Eu não posso perder tempo fazendo um trabalho só para trabalhar tônus do paciente. Eu não posso fazer um trabalho para trabalhar só a força, agora eu vou trabalhar só o equilíbrio, agora eu vou trabalhar só a amplitude de movimento. Não! Se eu fizer isso, eu não evoluo com o paciente e é exatamente o que acontece. A maior dificuldade das pessoas é em evoluir com o paciente e achar que o problema está por ser neurológico. Pacientes neurológicos não evoluem. Isso não é verdade. É lógico que tem casos e casos, tem casos extremamente graves, depende do tamanho da lesão que afetou essa pessoa, mas é possível evoluir seu paciente todas as sessões. Em toda sessão ele tem que sair melhor do que ele entrou. Isso é uma evolução. Ele tem que sair melhor do que ele entrou. Então a gente faz uma integração de objetivos e dentro desses objetivos está o tônus muscular. Se o meu paciente é hipotônico, eu vou trabalhando esses exercícios do método NPM e vou trabalhando a normalização desse tônus, vou jogando esse tônus para cima. E aí eu vou mostrar aqui, vou falar técnicas que a gente utiliza para poder jogar esse tônus para cima e facilitar a resposta do paciente. Por que facilitar a resposta do paciente, Vinícius? Porque olha só, se o tônus, como disse a Anne Schway, se o tônus ele é responsável por manter o corpo estável, né, contra a gravidade, por evitar que o seu corpo entre em colapso, que o seu corpo desorganize, desabe, então eu preciso do meu tônus mais alto para facilitar essa ação contra a gravidade, para que eu consiga ficar em posturas mais altas e sustentar, e não entrar em colapso, e não deixar que o meu corpo entre em colapso. Por quê? Porque quanto mais eu atinjo posturas mais altas com o meu paciente, mais vai ter ação da gravidade sobre o corpo do paciente, mais vai exigir dessa situação de normalização do tônus, entre outros fatores, estabilidade, controle postural, mas o tônus tem um papel muito importante nisso. Se eu não tenho o meu tônus regulado o suficiente para me manter contra a gravidade, eu vou colapsar, meu corpo vai desorganizar, eu vou desestruturar completamente. E eu vou querer que esse paciente me dê respostas durante uma tarefa, durante uma atividade em pé. E ele não consegue. E isso gera algumas situações. A primeira delas é frustrante para o paciente, que ele não consegue, ele percebe que ele não consegue nem iniciar uma resposta positiva do que foi solicitado para ele, então isso gera muita frustração. Outra coisa, é frustrante para o terapeuta, porque ele acha, poxa, eu solicitei meu paciente não consegue, meu paciente não consegue, ele está muito grave, mas eu não consigo evoluir com o meu paciente, e aí a terapia não sai do lugar. Então desmotiva o paciente, desmotiva o terapeuta, fisioterapeuta, a terapia não anda, não desenvolve. E a gente não consegue fazer a evolução adequada desse paciente. Então isso é muito importante a gente entender como que a gente vai trabalhar esse paciente, ok? Gente, boa noite a todos que estão chegando. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, tá ok, gente? Agora, vamos lá raciocinar. Vamos raciocinar diante dessa situação, como que a gente vai pensar o processo de tratamento do paciente de AVC que é hipotônico, E aí eu falei que a gente, dentro do método Mass Performance Muscular, a gente faz integração de objetivos. A gente não trabalha um objetivo por vez. Então, dentro dos exercícios, eu não vou trabalhar só tônus muscular, eu vou trabalhar todos os meus objetivos.
E eu recebo uma pergunta que é interessante no sentido de ver como a gente tem, dentro da formação da gente, uma dificuldade de enxergar o processo de reabilitação diante da condição do paciente. E eu falo muito do paciente hipotônico porque gera muita dificuldade no raciocínio das pessoas, no sentido de entender o que está acontecendo com o paciente e como que eu vou abordar ele. Então, por exemplo, eu tenho meu paciente hipotônico, extremamente flácido, todo molenga, muitas vezes ele está lá com uma luxação de ombro, né? O ombro está caído, por conta do peso do braço, ele não tem nenhuma capacidade de fazer o movimento do braço, porque ele não tem resposta de ativação muscular, ele não tem estruturação da musculatura para manter a postura contra a gravidade, então ele não consegue sustentar esse braço contra a gravidade. O ombro desaba porque eu não tenho tônus adequado no meu manguito rotador para fazer a estabilização da cabeça do húmero. Então ele desaba porque quem dá estabilidade para a articulação do ombro, para a articulação do húmero, é o manguito rotador. São esses músculos do manguito rotador. Se o tônus é baixo, ele não sustenta, desaba. Aí desaba. E o peso da gravidade com o peso, né, e a força da gravidade com o peso do braço, que fica pendurado, aí vai jogando essa cabeça do húmero mais para baixo ainda. E essa luxação só vai aumentando. Começa menorzinho e vai aumentando, chega às vezes até 2 dedos. Então você vê um buraco. E aí é muito difícil trabalhar com esse paciente. Por quê? Porque se eu não tenho, meu tônus já gera dificuldade, agora eu tenho uma luxação, meu ombro está desencaixado. Como que eu vou exigir que o meu paciente faça algum exercício, algum movimento do braço, se além dele não ter um tônus adequado, a articulação proximal está luxada, está desalinhada. Se eu não tiver estabilidade proximal, não adianta eu ter força distal que eu não vou executar o movimento, ou esse movimento vai sair completamente desorganizado, descoordenado. Porque eu preciso da estabilização proximal primeiro. Então, primeiro a gente vai trabalhar toda essa estabilização proximal, toda essa ativação proximal, e a gente vai progredindo com o paciente. Então, o primeiro raciocínio que a gente tem que ter é: eu preciso trabalhar meu paciente de uma forma que eu comece do centro para a periferia. Isso é um dos princípios do método MPM. Um dos princípios do método Mass Performance Muscular é começar o trabalho do centro para a periferia. Ativação de músculos posturais. Ativação, estruturação, estabilização das articulações da cintura escapular e cintura pélvica. Eu preciso construir essa estruturação central primeiro, para que eu consiga trabalhar meu membro superior, meu membro inferior com o paciente, ok? E aí, muitas pessoas, eu falei que muitas pessoas me perguntam, vão lá no meu Instagram, no YouTube, e me perguntam, fisioterapeutas mesmo, se na hipotonia, ela pode trabalhar alongamentos. Olha, eu estou fazendo alongamentos com o meu paciente, ele é hipotônico, aí eu trabalho alongamento, trabalho isso, tá certo. Fala, olha só, vamos parar para pensar. Meu paciente é flácido, tônus está lá embaixo, braço está molenga, está caído. Se a minha musculatura tem um tônus baixo, se a minha estrutura de tecidos moles está lá flácida, como que está a minha articulação, a estabilização, meus ligamentos estão frouxos? O que significa isso, Vinícius? Hipermobilidade. Não tem estabilidade articular, tanto que a gente tem luxação. Não tem estabilização dessas articulações. Se você for apoiar esse membro superior do paciente ou membro inferior dele, coloca ele em pé, ele não sustenta, ele tem dificuldade de sustentar, porque ele não estabiliza a articulação. Então ele tem uma mobilidade em excesso. Faz sentido eu focar em amplitude de movimento de uma pessoa que já tem essa mobilidade em excesso? Faz sentido eu pensar em uma pessoa que tem
como um contorcionista, ele tem muita flexibilidade, né? A gente chama de frouxidão ligamentar. Só que o contorcionista ele tem no corpo todo, que é até um perigo, né? Ele tem todas as articulações, coluna, quadril, joelho, pé, braço, ombro, tudo. Ele já tem uma hipermobilidade, uma hiperflexibilidade, além do normal. Faz sentido eu pensar em alongar essa pessoa? Sim ou não, gente? Faz sentido eu pensar em amplitude de movimento, preocupar com amplitude de movimento de alguém que tem amplitude de movimento em excesso, que se eu colocar ele em pé, a perna entra em hiperextensão de joelho por conta dessa falta de estabilidade da articulação do joelho? Se eu não apoiar direito o pé, ele vai virar, vai entrar numa inversão. Provavelmente ele vai rodar o pé dele inteirinho, pisar até com a lateral do pé, porque ele não consegue apoiar e estabilizar esse tornozelo. O ombro está luxado, o braço está todo molenga, ele não consegue nem movimentar. Então, o que a gente tem que pensar? Não adianta eu ficar focado em amplitude de movimento. Mas por que a gente pensa assim? Por que as pessoas pensam assim? Porque a gente habituou lá na faculdade, depois vai para pós-graduação e aprende uma receita de bolo. Olha, você vai estar com o seu paciente AVC, você tem que pegar o braço dele e fazer para cima, para baixo, alonga. Agora você vai fazer o movimento passivo do seu paciente. Agora faz com o tronco. Coloca ele, o braço em cima da bola, vai para frente e para trás. Coloca o pé em cima do paninho, arrasta para frente e para trás. E a gente vai habituando a trabalhar assim, achando que só isso é certo. E acaba de não pensar na situação do paciente, na fisiopatologia que envolve aquela situação que o paciente está, que envolve aquele problema do paciente. E às vezes a gente fazendo isso, além de você não estar fazendo nada para o seu paciente, você está perdendo tempo na terapia, perdendo o seu tempo, o tempo do paciente. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é esse raciocínio. Pensar no paciente, pensar no problema dele. Por que esse tônus está baixo? O que eu tenho que fazer para recuperar isso? Né? Quais são os objetivos que eu tenho que traçar dentro desse problema para poder ir atacando ele? E aí, as técnicas que a gente vai trabalhar vai ajudar nesse processo, ok? Antes de continuar, parece que eu vi algumas perguntas aqui. Priscila falou boa noite, doutor Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Acho que é Laches, né? Laches PB, Laches SPB. Na faculdade, até alongamento fazia. Alongamento piora ou não contribui em nada? Não faz sentido nenhum. Você entendeu o que eu expliquei aqui agora? Não faz sentido alongar uma pessoa que já tem uma hipermobilidade, que tem um tônus baixo, que está com frouxidão ligamentar, que não tem estabilidade nenhuma. Que se eu colocar ela em pé, o joelho entra em hiperextensão, ou ela desaba. Por que entra em hiperextensão? Porque ela vai travar para trás e ele não tem mais como ir. Se for para frente, ela desaba, ela não segura. O pé vai entrar numa inversão. O ombro está luxado, os dedos estão molengas, você não tem problema com resistência da musculatura, não tem o tônus alto igual acontece na hipertonia, na espasticidade, que você tem uma limitação da amplitude de movimento porque o tônus muscular está muito alto e impede a movimentação. Ele gera uma rigidez, ele gera uma resistência natural, só que exagerada, só que muito fora do normal. Então não faz sentido eu perder tempo em trabalhar alongamento de uma pessoa que é hipotônica. Eu tenho que fazer o contrário. Eu não quero alongar, eu quero estabilizar. Eu quero centralizar, eu quero trazer mais para um estado onde tem a menor mobilidade possível, tenha mais sustentação. Tá ok? Faz sentido? A Priscila colocou aqui, o alongamento diminui o tônus. Não é que o alongamento diminui o tônus no caso da hipotonia. No caso da hipertonia, o alongamento lento vai ajudar a diminuir o tônus, tá? No caso da hipertonia.
Porque aí o tônus está muito alto de forma exagerada. E a gente está pensando em algo patológico, exagerou. Eu vou alongando de forma lenta, controlada, e aí eu vou ganhando amplitude de movimento, porque eu vou conseguindo ir quebrando esse padrão de hipertonia. No hipotônico, ele não tem esse padrão. Ele é molenga, ele é flácido. Ele está todo flop, todo solto. Eu preciso, em vez de alongar, travar. E aí, a gente tem que pensar que não adianta eu trabalhar só um grupo muscular, eu tenho que trabalhar agonistas e antagonistas. Por quê, Vinícius? O que é agonista e antagonista? Agonista é o que vai fazer o movimento no sentido, o antagonista é o opositor dele. Então, quem que é o agonista na flexão do cotovelo? O bíceps. O antagonista, o tríceps, que faz a extensão. Mas para aumentar o tônus e estabilizar minha articulação do cotovelo, eu preciso dos dois ativados junto. Porque se eu aumentar o tônus só do bíceps, ele vai entrar em flexão. E eu não quero, eu quero manter o alinhamento. Então eu preciso trabalhar os dois juntos, tá? Que a gente chama de sinergia, trabalhar de forma cinética, pegar grupos musculares diferentes para poderem ser ativados juntos, ok? Mesmo que não diminua mais ainda esse tônus, não faz sentido nenhum alongar o paciente hipotônico, né? Exatamente, né? Essas explicações. Boa noite, professor. A Yashi SPB, acho que é Yashi, né? Ou Laches, não sei. Boa noite, tá? Seja bem-vindo. Respondi sua pergunta? Paciente hipotônico versus hipertônico. Qual tem a volta do movimento da mão mais rapidamente? Hein? Olha só. Eu fiz uma live de hipertonia versus hipotonia. Eu fiz uma live falando disso. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte. A gente tem uma lesão no cérebro. Tem vários fatores que vão interferir. Dentro do nosso cérebro, lá no nosso córtex motor e no nosso córtex sensorial, que são áreas lá do hemisfério cerebral, direito e esquerdo, a gente tem todo o mapa do nosso corpo. Todo o mapa do nosso corpo. Então você tem uma região que é responsável pelo pé, a outra que vai ativar o dedão do pé, a outra que vai ativar a boca, a língua, o tronco, o ombro, a mão. A região da mão é uma região com bastante informação sensorial. Então essa percepção da mão, ela é maior, é uma área maior. E ela é uma região que está mais lateralizada, dentro desse córtex motor e somatosensorial. A área de membro inferior, ela está mais centralizada. Vinícius, o que você está falando? Isso aqui. De vermelho a gente tem o córtex motor, de azul a gente tem o córtex somatosensorial. Aqui a gente chega a todas as informações somatosensoriais, tátil, proprioceptiva, dor, térmica, que vem lá do nosso corpo, lá da perna, do tronco, do membro superior, ok? E aqui é a informação motora que vai sair daqui, vai mandar comando para outras áreas do cérebro, mas vai mandar também comando lá para o seu músculo para dar resposta de movimento. Nós temos aqui um mapa, tá? Você pode ver que tem dos dois lados. Então tem um mapa do seu corpo. Essa região central, mais centralizada, ela é uma região mais de membro inferior. A região de membro superior ela está mais lateralizada. Vinícius, o que você está querendo dizer? Que dependendo, por isso eu pergunto, aonde foi a lesão no seu paciente? Dependendo do local da lesão, eu vou afetar diferentes estruturas. Afetando diferentes regiões, essas regiões são responsáveis por determinadas funções ou determinadas áreas do corpo. Pode ser que o paciente tenha tido uma lesão muito grave na região responsável pela mão. Mas isso também significa que, se ele não for bem trabalhado, essa região da mão que não está recebendo estímulo, eu já fiz várias lives sobre neuroplasticidade, ela vai desaparecendo. A partir do momento que eu não uso, que eu deixo de usar, ela começa a desaparecer. Se essa região começa a desaparecer, uma outra região começa a tomar o lugar dela. Isto não deixa de ser uma neuroplasticidade.
Mas aí eu falo, nem toda neuroplasticidade é boa. Se eu começo a gerar conexões de outras regiões, eu começo a ativar, a estimular mais uma região do que outra, e eu esqueço de trabalhar, de dar estímulo adequado para esse membro superior, essa informação, essa região, esse mapa, ele vai se modificando. E aquela região da mão que era grande, ela vai desaparecendo. De repente, o paciente tem um movimento do ombro, esse movimento do ombro começa a crescer e tomar conta. E aí, quanto mais desaparece, mais difícil fica o meu retorno. Então tem duas situações. Uma, pela área de lesão. Outra, pelo estímulo que não está sendo trabalhado da forma adequada, eu não gero neuroplasticidade eficiente no meu paciente. Eu não construo pontes de concreto. Lembra da analogia nas lives que eu falo, você precisa construir pontes. Mas não adianta essa ponte ser uma pinguela. Eu preciso construir uma ponte forte que suporte um caminhão passando, uma Scania passando, então tem que ser uma ponte de concreto. Essa ponte não adianta ligar a qualquer lugar, eu quero ligar um lado ao outro, lado A ao lado B, eu quero uma conexão direta, o mais direta possível. Se eu construo um desvio, uma ponte que me leva desse lado A para o lado C, eu não fiz uma neuroplasticidade adequada, porque eu não cheguei do lado que eu queria. Então eu não conectei as estruturas e o estímulo vai sendo errado. Por isso que eu falo que dar estimulação com o paciente todo desorganizado, colocar meu paciente para fazer movimentos completamente desorganizados, desestruturados, com padrões incorretos, eu só reforço o padrão incorreto do paciente. E eu vou gerando uma neuroplasticidade ruim. E depois eu vou ter um trabalho dobrado para desfazer o que está ruim e colocar no lugar o que é o correto. Só que o paciente já está com aquela programação neuromotora equivocada. Por isso que eu falo muito da reprogramação neuromotora. Por isso que eu falo muito que a gente precisa moldar o paciente antes de chegar com ele em pé e não iniciar a terapia logo em pé, porque senão eu vou gerar muitas compensações. Meu paciente vai ter tanta compensação e eu vou gerar tanto estímulo inadequado que ele não consegue me dar resposta e eu ainda reforço padrões incorretos nele. Vocês entenderam que não é tão simples? São vários fatores que interferem. O que eu estou querendo dizer é, o local da lesão interfere? Sim. O tamanho da lesão interfere? Sim. O tratamento, o estímulo gerado interfere? Sim. Então, Vinícius, você está me dizendo que se eu, fisioterapeuta, fizer um trabalho que não dê a estimulação adequada, na verdade está prejudicando o paciente? Está prejudicando o paciente. Porque além dele não evoluir, ele vai gerar neuroplasticidade inadequada e depois isso vai ficando mais difícil de reverter. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica ainda, a gente sabe disso. Então, gente, as pessoas acham que paciente de AVC é tranquilo, que é protocolozinho, que é tudo muito simples, é só repetir o protocolozinho que eu aprendi na faculdade, inclusive de alongar sem pensar se o meu paciente é hipotônico, que não faz sentido nenhum perder tempo com ele, ou de ficar fazendo exercícios passivos com o meu paciente lá com o braço hipotônico carregando e que eu não estou fazendo nada para ele, a não ser provocar uma lesão. E eu fiz uma live e falei sobre isso, e foi interessante, um paciente deu um depoimento falando exatamente isso. Que fizeram isso com ele, nossa, fizeram minha terapia inteirinha desse jeito, e agora eu tô com uma lesão crônica no ombro. E o meu braço não movimenta, eu tô rindo aqui, mas porque, gente, é muito ilógico, porque eu falei exatamente isso no vídeo que ele pegou, ou seja, conectou com ele, porque foi exatamente o que ele passou. E eu fico com dó. Porque isso o terapeuta fez, ele não fez por maldade, ele fez porque ele aprendeu a fazer assim. Mas não existe uma única forma de trabalhar, a gente tem que raciocinar o processo de tratamento do paciente. Então, Priscila,
fatores diferentes que levam um paciente a evoluir mais ou menos. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo e o estímulo que está sendo gerado pelo paciente. Ok? A Yashi, né? Eu não sei se é Yashi, se é Lashi. Yashi SPB colocou assim: entendi, sim, professor, perfeito. Alongava na faculdade já pensando na fase espástica. Exatamente. Na espacidade a gente tem que alongar. Muitíssimo obrigado por compartilhar conhecimento conosco. É um prazer, disponha. A Priscila colocou aqui: beleza, entendi, alongamento lento, bom saber. No caso da espacidade, sim, né? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa terapia aqui, né? Que a gente acabou saindo um pouco do foco. Vamos iniciar a nossa terapia com o paciente. E eu sempre falo, você está com seu paciente AVC, não interessa se ele fica em pé, não interessa se ele caminha. Eu falei que o tônus muscular, ele vai evitar o colapso do nosso corpo em razão da ação da gravidade. Então a gravidade faz o nosso corpo ter que se organizar, ter que trabalhar, ter que se estruturar. E o tônus, ele é um dos responsáveis por evitar essa colapsação, né? Evitar esse colapso, essa desorganização. Então eu quero trabalhar com o meu paciente, eu não vou jogar meu paciente de cara na situação mais complexa para ele, que é a postura mais alta. Porque ele vai ter que lutar para ficar nessa postura. Porque a gravidade está atuando completamente nele. Então, mesmo meu paciente ande, o que eu vou fazer com o meu paciente? Jogar para baixo. Começar em posturas mais baixas. A gente vai evoluir de baixo para cima, tá? Então a gente evolui para evitar o quê? Tirar o máximo da ação da gravidade na postura. Jogar o meu paciente em posturas que geram mais facilitação para ele. E eu fiz uma live também falando sobre isso. Facilitações que a gente tem que gerar. O fisioterapeuta, ele tem por obrigação gerar facilitações para o paciente. Gerar facilitações não é fazer pelo paciente. É gerar estimulação que facilite o paciente a realizar de forma ativa, ou o máximo possível ativo, aquela atividade, aquele estímulo que você está propondo para ele, aquele exercício que está propondo para ele. Então a gente joga para baixo porque eu já vou facilitar a vida do meu paciente, porque eu estou eliminando o máximo a gravidade. E aí, a gente já vai começar a nossa terapia. E a nossa terapia, a gente está conversando com o paciente. O tempo inteiro o fisioterapeuta está conversando com o paciente. E você está lá. Olá, seu fulano, sua fulana, né? Dona fulana, tudo bem e tal? Nós vamos fazer, olha, eu vou trabalhar assim com a senhora, eu vou te colocar numa postura desse jeito, nós vamos aqui para o chão, vamos para o tatame. Pode ser no tatame, pode ser no chão, depende, né? Se você tem um tatame para trabalhar, se você tem um tablado para trabalhar, não tem problema. E aí você vai colocar o seu paciente em uma postura mais baixa. Você pode começar com o seu paciente num sentado baixo, num side sit, por exemplo. O que é o side sit? Sentado de lado. Por quê? Porque eu quero jogar o peso para o lado que está comprometido. Por que eu quero jogar o peso para o lado que está comprometido? Porque eu quero dar percepção desse lado que está afetado. Eu quero gerar mais consciência corporal. Certo? Então a gente entra com bastante estimulação tátil proprioceptiva nesse paciente. E aí, a gente começa a conversar com o paciente. O meu paciente, ele tem um tônus baixo. E aí, de repente, chega aquela pessoa, aquele terapeuta ou aquela terapeuta, que é muito tranquilo, muito paz, muito zen. Muito zen. Ou aquela pessoa que fala baixinho, fala tranquilo, fala bem baixo, você tem que fazer força para escutar. E ela vai falando, seu fulano, agora nós vamos fazer um exercício assim, tá bom? Vamos lá, seu fulano. Seu fulano, vamos lá, seu fulano. Ô, seu fulano. E o paciente está nem ouvindo o que ela está falando. Está nem prestando atenção nela, de tão baixo que ela fala, de tão calmo que ela fala, de tão zen que ela é. E o paciente tem um tônus baixo, está flácido. E quando a gente quer gerar relaxamento muscular, quando você vai na sua massagista preferida, quando você vai lá na yoga, quando você vai fazer uma sessão de relaxamento, se tiver uma música, o que a pessoa faz com a música? Coloca o volume alto ou volume baixo? Coloca o volume baixo. E esse volume baixo, ele vai ali, ó, suavezinho, coloca uma música tranquila, que ninguém vai colocar um rock,
né? Um rock metal para a pessoa relaxar. Coloca uma música tranquila, clássica, uma música barroca, uma música bem lenta e coloca baixinho e fala para você. Imagina que você está em tal lugar e o som da voz, o tom da voz é baixo. E o que a gente vai fazendo? Tem gente que ronca. Por quê? Porque você gerou relaxamento. E no seu relaxamento, seu corpo está tenso? Não. Seu corpo está solto. Está com tônus baixo. Você baixou o tônus no relaxamento. Mesmo dentro da normalidade, a gente consegue modificar o tônus para baixo ou para cima. Vinícius, o que você está querendo dizer? Que esse terapeuta que está com paciente hipotônico, se ele falar assim, se ele colocar uma musiquinha tranquila no ambiente, o que ele vai fazer com o paciente que já tem o tônus baixo? Vai derreter o paciente. Então, primeira coisa que a gente vai fazer com o paciente, tom de voz firme. Seu fulano, tá me ouvindo? Vamos ficar nessa posição, seu fulano. Não é gritar, é o tom de voz firme. Outra coisa, não é falar continuamente sem parar. Dá o comando e espera a resposta do paciente. Dá o comando, espera a resposta do paciente. Mas o tom de voz tem que ser firme. Quando você está distraído, chega alguém atrás de você e dá um grito, o que você faz? Você assusta. O que acontece com o seu corpo? Entra em tensão. O comando de voz do terapeuta é o estímulo auditivo do paciente. E o estímulo auditivo do paciente, né, vai gerar alteração do tônus, vai jogar esse tônus ou para baixo ou para cima. Então eu preciso de uma situação aonde o paciente, preste atenção, esteja atento ao meu comando, porque eu sou colocado num lugar cheio de movimento, cheio de gente, cheio de barulho. O paciente presta atenção em todo mundo, em tudo quanto é coisa passando, menos em mim. Ele tem que estar atento ao meu comando verbal. E ele precisa estar atento o tempo inteiro. Então a gente vai dando comando verbal forte para despertar o tônus do paciente. E aí eu entro com ele na postura de descarga de peso nesse membro superior primeiro, depois a gente vai evoluindo, vai fazendo a mesma coisa com o membro inferior. Mas eu vou começar numa postura mais baixa. Coloque o seu paciente em uma postura que ele consegue apoiar esse braço. Por que o side sit, que é as duas pernas para o lado? Porque ele não tem como vir para o lado bom, por conta das pernas estarem para esse lado. Ele só vai conseguir ficar do lado comprometido. E se não tiver apoio, ele desaba. Vinícius, mas o meu paciente, ele é flácido. Ele não estabiliza o cotovelo. Verdade, ele não estabiliza o cotovelo dele. O que a gente tem que fazer? Fisioterapeuta é polvo. Você vai se posicionar atrás do paciente. O paciente está sentado, side sit, você está ajoelhado atrás do paciente. A sua coxa está travando o cotovelo do paciente. O paciente até vai tender a ir para trás, sua coxa travou. Fica semi-ajoelhado atrás do seu paciente, trava com a coxa e você tem as mãos livres para você trabalhar com o seu paciente. Ou você pode colocar uma tala extensora no cotovelo do seu paciente para que você consiga fazer outras atividades com ele em outras posturas. Que outra postura? Por exemplo, você quer jogar o seu paciente numa postura em gatas. Você quer jogar o seu paciente sobre a bola, em prono sobre a bola, com as duas mãos apoiadas no chão. Você precisa estar atento ao paciente, você não consegue estar ali estabilizando o cotovelo dele. Coloca uma tala extensora, mas você não vai deixar de posicionar o seu paciente e gerar descarga de peso. E aí você tem uma descarga de peso com o paciente. Você consegue alinhar o seu paciente. Se o meu paciente é hipotônico, está desalinhado. O que a gente faz? Encaixa esse húmero no local antes de descarregar o peso. Por quê? Porque se o meu úmero estiver desalinhado, desencaixado, quando eu jogar o peso, eu vou provocar uma lesão no meu paciente. Vai pinçar tecido mole. Vai pinçar tendão do supraespinhoso, tendão da cabeça longa do bíceps, vai pinçar bursa, vai machucar o seu paciente. Tá? Então a gente vai ter que alinhar esse paciente. Se você colocar ele sentado, posiciona a ponta dos dedos
para a lateral, tá? Que aí você posiciona o apoio e ele encaixa, que ele já faz uma rotação externa para encaixar esse ombro. Ok? Encaixou, descarrega o peso. Descarregou o peso, travou o cotovelo do paciente, ele não sai daquela posição mais, porque o peso está em cima desse braço. Ele está travado em cima do braço. Ou você travou com sua perna, ou você travou com uma tala extensora. Aí entra a descarga de peso, né? O comando verbal forte, já estou jogando o tônus do meu paciente para cima. A descarga de peso, ela não pode ser mantida, ela tem que ser intermitente. Por quê, Vinícius? Porque eu quero gerar aproximação articular. Só que eu não quero aproximar a articulação e ficar parado, porque eu perco o estímulo. Eu ativo o OTG e eu gero um efeito contrário do que eu quero. Aqui eu não quero ativar o OTG, eu quero fazer o quê? Aproximação articular. Co-contração, co-contração, co-contração. Então eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Aí eu separo e junto, separo e junto. Não é só no ombro que eu estou dando estímulo, estou dando estímulo no cotovelo, estou dando estímulo no punho. Cuidado, né? Porque o paciente às vezes tá com a sensibilidade para não machucar, a gente vai fazendo não com uma descarga de peso total, porque não tem nem como ser total nessa situação. A gente vai controlando isso. Mas o importante é, a descarga de peso, ela é obrigatória? Ela é obrigatória. Eu preciso dar melhor estimulação tátil proprioceptiva para o meu paciente para melhorar a consciência corporal. Além disso, ativar a co-contração, que é a aproximação das articulações. Quando eu faço uma co-contração, e aqui é neurofisiologia, estou ativando o fuso muscular, proprioceptores, só que em vez de ser aquela resposta que a gente conhece do fuso muscular, do estiramento, aonde eu vou estirar o músculo, né? E aí eu mando uma resposta do fuso muscular inibindo esse músculo e ativando o antagonista para poder gerar um relaxamento naquele músculo que estava sendo, aliás, para gerar a contração do músculo que estava sendo atirado e relaxamento do outro, o antagonista. Nessa situação da co-contração, a gente vai ter ativação dos dois lados. Eu não vou ter ativação só da agonista e inibição do antagonista, que é o que a gente aprendeu da inervação recíproca, né? Ativa o agonista e inibe o antagonista. Aqui na co-contração a gente tem ativação do agonista e antagonista, dos músculos sinergistas daquela articulação, dos músculos que envolvem aquela articulação. E eu falei lá no início da live, se eu quero gerar uma estabilidade, aí isso é legal, para aumentar a estabilidade, para eu jogar o tônus do meu paciente para cima, e ele é hipotônico no membro superior todo, no braço, no membro inferior todo, não só em um músculo, eu preciso ativar agonistas e antagonistas ao mesmo tempo. E como eu faço isso? Co-contração. E como que eu gero essa co-contração para o meu paciente? Posso gerar de forma manual, fazendo eu a aproximação do paciente? Posso. Mas se eu der a descarga de peso, facilito para ele. Descarga de peso intermitente. Aí eu estou trabalhando de forma intermitente. Mas eu vou trabalhando objetivos com o meu paciente. Então eu posso gerar dentro do exercício situações que o meu paciente tenha que se mover. Ele não vai ficar focado no braço. Você vai dando tarefas, estímulos, para que ele faça o movimento ida e volta. Como você pode trabalhar com o paciente sentado em side sit, por exemplo? Você pode trabalhar o lado bom do paciente, fazer esse fortalecimento. Ah, por que eu vou trabalhar o lado bom do paciente? Para irradiar para o lado ruim. Para irradiar para o lado ruim. Então a gente não trabalha só o que tem de ruim, porque muitas vezes ele nem me dá resposta. Né? Nem me dá resposta. Então a gente já entrou com comando verbal, já entrei com descarga de peso no meu paciente intermitente para gerar co-contração, ativar tônus, aqui a gente pensando em membro superior, dos agonistas e antagonistas, do ombro, do cotovelo, do tornozelo. Estou jogando o tônus mais para cima, estou ativando o tônus de todo o membro superior, não só de um músculo por vez, tá? De todo o meu membro superior. Estou preparando o meu paciente. Ok? Aí você vai mudando a postura, você pode colocar seu paciente em prono sobre a bola e fazer algum exercício com ele. Aí dentro lá da formação, eu já vou puxar a sardinha para mim. Na formação do Método MPM a gente tem vários exercícios com várias técnicas que a gente vai gerando esse estímulo para o paciente, que ele nem vai focar na mão dele, ele nem foca no braço. A gente dá estímulos para que o foco dele esteja em outro local. Por quê? Porque se ele ficar com a atenção no braço, ele não descarrega o peso. Ele tem... Qual que é o grande problema no AVC que eu falo sempre? Ele tem uma negligência corporal, ele tem uma alteração na consciência corporal, ele vai ter muita dificuldade de querer descarregar o peso nesse membro superior, porque ele sabe que ele vai cair.
Então a gente tem que tirar o foco do paciente do lado comprometido. E aí a gente entra com técnicas aonde ele vai ter que me dar muita resposta ativa, e aí eu uso o que ele tem de bom. Eu uso o que ele me dá a resposta ativa, para que ele desconecte com o lado comprometido e ele consiga fazer o estímulo que eu quero, sem perceber que está fazendo. E aí a gente gerou descarga de peso, e aí eu entro também com o meu estímulo tátil, porque se eu estou lá, com o meu braço com o braço do meu paciente apoiado, estou descarregando o peso, eu quero aumentar mais ainda o tônus do meu paciente. Eu estou percebendo que o cotovelo está soltando, está cedendo, né? E ele não tem a tala ali naquele momento, estou trabalhando ele com o membro, com a minha perna. Mas eu posso ir lá, apoiar o cotovelo do meu paciente com a mão, e venho com a minha mão, terapeuta tem que pôr a mão no paciente. Terapeuta é um escultor, vamos moldar o paciente. Então você vem com o toque no seu paciente. Aí eu pergunto, esse toque pode ser leve? Meu paciente é todo molenga, todo flácido. Se você vai numa sessão de massagem para gerar relaxamento, o toque da pessoa tem que ser mais leve para relaxar sua musculatura. Porque se ela fizer uma massagem pesada, você sai de lá todo travado. Porque você vai enrijecer inteirinho. O que eu estou dizendo? Outro estímulo sensorial. Eu dei um estímulo verbal, um comando verbal para gerar um estímulo sensorial auditivo do meu paciente. Eu ativei o estímulo auditivo do meu paciente, alterei tônus. Agora eu entro com o estímulo tátil para modificar o tônus do meu paciente. Se eu quero aumentar o tônus do meu paciente, eu quero subir, meu toque não pode ser leve nem superficial. Tem que ser um toque forte, tem que ser um toque profundo. Quero a ativação da extensão do cotovelo que está ali cedendo, e eu quero que ele firme, o que eu vou dar? Comando verbal, estende o cotovelo, e ó, estende o cotovelo, e a minha mão, pum. Sentido, inserção, origem, porque eu quero a contração concêntrica aqui, ó, pum. Agora, eu vou e fico com a minha mão parado? Não. Por que eu não vou ficar com a minha mão parado? E nem vou ficar 5 minutos fazendo isso? Por quê? Porque estímulos sensoriais, principalmente estímulos táteis, eles geram acomodação. Se eu ficar dando o mesmo estímulo de forma repetida, na mesma intensidade, na mesma frequência, eu vou gerar uma acomodação dos receptores sensoriais táteis. E eles vão deixar de ser percebidos. É o que acontece quando a gente usa relógio. É o que acontece quando você põe a tala na mão do paciente. Está em contato constante, ele deixa de ser percebido porque deixa de ativar os receptores sensoriais táteis. Isso é acomodação. Então eu quero um estímulo, mas eu não posso ficar o tempo inteiro dando o mesmo estímulo por períodos longos. Eu vou modificando. Mas no sentido inserção, origem, pressão forte. E aí eu estou entrando com uma outra técnica dentro da própria postura para ir jogando esse tônus mais pro alto. Vou fazer meu paciente tá com o pescoço caído, tá lá com a cabeça caída. Que eu venho? Fulano, levanta a cabeça. E ó, de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque eu quero ativar a contração dos paravertebrais aqui, ó. Cervicais. Também da musculatura. Você pode vir aqui, ó, na musculatura do pescoço todo para poder fazer a elevação da cabeça. Esse movimento, esse estiramento, ó, que é isso aqui, ó, fazer o movimento. Você pode fazer com a mão fechada, ou você pode vir com a ponta dos dedos, principalmente, né, quem trabalha com crianças, vai fazer o movimento com a ponta dos dedos, mas você pode vir, ó, no pescoço, que é uma área menor, você vem de cima para baixo e vai descendo com as duas mãos juntos, no sentido do pescoço, pum, e vai fazer o quê? O paciente vai na hora, ó, levanta a cabeça, fala, pum, e vem com estímulo verbal, comando verbal, estímulo auditivo do paciente, e o estímulo tátil com pressão forte no sentido inserção origem ali, para poder fazer a contração da musculatura, facilitar a ativação da musculatura, para que ele consiga subir esse tônus e dar uma resposta de ativação muscular e levantar a cabeça. Ah, o tronco está caído? A mesma coisa, eu venho de cima para baixo e vou estimulando. Meu paciente vai ficar o tempo inteiro? Não, ele vai desabar, porque esse tônus ainda não está 100%, a força muscular não está boa. E eu preciso manter meu paciente o máximo possível contra
ação da gravidade nessa postura sentado, porque quanto mais eu fico, mais eu ativo musculatura postural. O RPG faz ativação de musculatura postural, né? Que ele fica lá, paciente, na mesma posição. A gente vai fazer, não com a questão de ficar na postura do RPG, mas de manter o raciocínio de que músculos estáticos, músculos posturais, que vão manter a minha posição contra a gravidade por um longo período, porque são musculaturas com maior resistência do que as dinâmicas, eu preciso manter o máximo possível delas em ativação contra uma ação de força, no caso a gravidade, ou contra uma resistência. Eu posso gerar uma resistência para o meu paciente. São técnicas manuais que a gente vai trabalhando, que além da gravidade estar atuando, eu vou dando estímulo para o meu paciente ativar. Como, Vinícius? Eu vou lá, ele não me dá resposta do lado prejudicado, eu vou no lado bom. E pode ser que lá no ombro ele te dê respostas também. Então você consegue fazer o seu paciente te dar respostas trabalhando do centro para a periferia. Não comece aonde é mais complexo, onde é mais comprometido. Comece por onde ele te dê respostas e vai evoluindo dentro do exercício. E à medida que o paciente vai te dando respostas, você vai conseguindo gerar mais ativação dele. Então a gente entrou com esse estímulo tátil da pressão, que é uma pressão forte, né? Uma pressão no sentido da ativação da musculatura. E você pode usar uma outra técnica para dar esse estímulo tátil, que aqui a gente vai entrar com outra estimulação sensorial. Olha tanto que a informação sensorial é importante. Você vai entrar com estímulo térmico. Ué, Vinícius, eu vou usar calor no meu paciente? Calor eu relaxo. Não, você vai usar gelo. Você vai usar o gelo. Vai pegar uma pedra de gelo. Você pode, né, construir um... Não é a bolsa térmica que vai ficar lá no congelador, não. É uma pedra de gelo mesmo, tá bom? Pode ser do copinho, pode ser da forminha de gelo, que você vai pegar com a toalhinha lá e vai fazer esse estímulo tátil com o gelo, porque aí você tem ativação tanto do térmico quanto do tátil. E quando você está numa situação que você está lá muito frio e você não está agasalhado, o que você gera no seu corpo? Relaxamento ou tensão ou contração? Então a gente entra com estímulo térmico para poder ativar também no mesmo sentido que a gente fez com o estímulo tátil somente. Ele é um estímulo tátil, mas ele é um estímulo térmico. Só que tome cuidado, que aqui tem um perigo. Por quê? Porque o gelo, se eu der um estímulo contínuo com o gelo, e intensificar esse estímulo térmico, eu gero o contrário no meu paciente. Em vez de ativar, eu relaxo. Como assim, Vinícius? O gelo, por um período prolongado, a ativação dele ficar muito tempo prolongada e tiver toda essa estimulação da crioterapia, ele vai gerar uma inibição do estímulo nervoso. Essa inibição do estímulo nervoso vai fazer com que o tônus relaxe. É uma dica para vocês trabalharem até com paciente de hipertonia. Tá difícil quebrar o padrão da mão do paciente, eu não consigo tirar o dedo de dentro da mão, mergulha numa bacia com água e gelo e deixa lá 10 minutos, 15 minutos que você vai ver que você vai conseguindo soltar. Por quê? Porque você diminuiu a condução nervosa que estava chegando, que estava levando uma hiperexcitação, e você gerou um relaxamento por conta desse bloqueio da estimulação nervosa que estava chegando ali no músculo. Isso é a mesma coisa para uma espasticidade. Se a pessoa conseguir colocar gelo e ficar, também gera uma inibição da espasticidade do músculo espástico, né, do torcicolo, por exemplo. Então a gente usa o gelo nesse sentido, não de ficar parado, mas no sentido mesmo do tátil, fazendo os movimentos de baixo para cima ou de cima para baixo, dependendo da direção do músculo que eu quero ativar, tá bom? De uma forma mais forte, mais profunda, ok? E aí é uma outra forma da gente estimular. Uma outra coisa, aí a gente vai trabalhar esse paciente. Eu estou trabalhando o paciente, ele me deu uma resposta aqui, eu consigo trabalhar o ombro dele. Quer aumentar tônus muscular e aumentar estabilidade, trabalhe muito fortalecimento isométrico. O isométrico faz jogar o tônus de todo aquele grupo muscular para o alto. Então, se eu quero
fazer, meu paciente está lá apoiado com o braço no chão, eu quero fazer com que ele estenda mais esse músculo, eu venho e dou um estímulo na direção dele fazer o movimento de flexão e ele tem que me empurrar para trás. Quando ele me empurra para trás, ele apoia o chão e empurra o chão com a mão, empurra o tablado com a mão. E eu falo, segura, não deixa eu te mexer. E ele vai ter que fazer mais força ainda para ficar no lugar. E aí a gente vai ativar mais ainda esse tônus do paciente. Meu paciente tá ali, começou a ter um movimento na mão, no braço, tá começando a levantar. O que eu faço? Segura, segura, não deixa eu mexer não, segura, segura. Deixa eu ativar o tônus. Por que eu começo com o isométrico antes de entrar com o exercício dinâmico, concêntrico e excêntrico? Primeiro, para eu ativar esse tônus muscular, ativar essas fibras musculares, gerar uma ativação. Quando eu gero uma ativação, eu vou já facilitar o recrutamento das fibras musculares. Quando eu entrar com dinâmico, com movimento dinâmico, ele vai ter mais facilidade para recrutar essas fibras musculares, porque elas já foram ativadas. Então eu vou construindo a resposta do meu paciente, eu vou gerando estímulos, e esses estímulos vão me gerando respostas que vão me conduzindo para poder dar um outro estímulo para o paciente, uma outra ativação. Eu vou evoluindo com o meu paciente dentro da sessão de acordo com a resposta que ele vai me gerando. Por isso não existe um protocolo pré-formado. Eu preciso raciocinar e dominar as técnicas para eu poder saber como ativar meu paciente e evoluindo com ele. Então você entra com resistência isométrica que você vai aumentar o tônus demais do seu paciente. E aqui a gente também tem uma coisa muito legal dentro do exercício. Isso a gente está falando dentro da mesma postura, tá? Aí você vai mudando de postura, você vai fazendo a mesma coisa. E aqui eu vou fazer um exercício agora, porque você está lá com o seu paciente ainda lá em side sit. Eu vou fazer um fortalecimento irradiado. Eu vou irradiar força e tônus para o meu braço hipotônico. Meu paciente está sentado aqui em side sit, está travado, coloquei uma tábua de extensão dele, ele não consegue mais sair do lugar. Eu venho agora com o lado bom dele e eu vou trabalhar resistência desse lado bom. Eu vou trabalhar o ombro, começo sempre do centro para a periferia. Vou trabalhar pelo braço e vou fazendo de forma concêntrica, excêntrica e isométrica, sem gerar relaxamento para o paciente, para ativar mais ainda. Ele está concentrado no braço bom e está o tempo inteiro, ó, gerando estímulo para o paciente, gerando estímulo para o paciente. Movimentos intermitentes, gerando estímulo para o membro superior, aumentando o estímulo tátil, aumentando o estímulo proprioceptivo, aumentando com a contração, aumentando o tônus, melhorando a consciência corporal, melhorando a estabilidade das articulações, porque se eu estou aumentando o tônus de todos os grupos musculares, e no ombro, que envolve o ombro, que envolve o cotovelo, envolve o punho, eu estou aumentando a estabilidade dessas articulações. Quantos objetivos eu falei aqui dentro de um único exercício? Dentro de um único exercício. Ao mesmo tempo, eu vou fortalecendo o meu paciente, porque ele vai empurrando o chão e ele vai ter que ativar e manter a extensão para ele poder me empurrar de volta, segurar, e eu vou trabalhando concêntrico, excêntrico, isométrico, e meu paciente empurrando o chão. E é nítido, você consegue ver a resposta na hora no seu paciente. E se você quer um movimento de flexão, você vai gerar outros estímulos para o paciente, né, que a gente vai conseguindo com a técnica de irradiar. E essa técnica de irradiação ela é possível porque eu falei na live passada de usar a cadeia muscular na reabilitação do AVC. E muita gente não entende isso. E quando eu estou fazendo essa irradiação de força, ela só é possível por conta da cadeia muscular. Então, se você não assistiu essa live da semana passada, você vai lá no YouTube, tem essa live lá também, no Instagram tem também. Lá no YouTube, você vai conseguir achar essa live lá. Que foi na semana passada, eu coloquei ela essa semana. Ela entrou, acho que anteontem, uma coisa assim, que eu subi essa live. O uso da cadeia muscular, você vai entender que é exatamente usar essas técnicas para irradiar força no meu paciente. E a gente vai fazendo isso para membro superior, para irradiar para o membro inferior, para irradiar para o tronco, porque todo esse estímulo, para eu chegar lá no outro braço, ele está passando pelo tronco. No caso, dependendo do exercício, eu estou trabalhando todo o tronco posterior, dependendo, eu trabalho o tronco anterior do meu paciente. E aí a gente vai trabalhando. E às vezes até tronco lateral, dependendo do exercício que eu faço.
Então, o fortalecimento irradiado, ele é fabuloso para a gente ir trabalhando tônus do membro que não está dando resposta ativa para a gente. Eu não consigo trabalhar meu paciente formativamente, eu vou ali irradiando. Mudei o exercício? Mesma coisa. Mudei o exercício? Mesma coisa. Vou para o meu paciente em prono sobre a bola? Vou trabalhar de uma forma que ele não perceba que ele está tendo que usar aquele membro superior. Posso colocar meu paciente em gatos? Pode colocar seu paciente em gatos. Mesma coisa. Posso colocar meu paciente, é um exercício que eu gosto muito, que você apoia o braço esquerdo e a perna direita e levanta o braço direito e eleva a perna esquerda. Só que a gente faz isso gerando outros estímulos, que eu vou explicar que entra agora, que aumenta mais ainda a intensidade do paciente, que é, você quer aumentar tônus do seu paciente, você quer aumentar a estabilidade do seu paciente, você quer acordar o corpo inteiro dele, né, do paciente. Trabalhe com uma instabilidade controlada, que é uma técnica que a gente trabalha dentro do método MPM. Dentro do método MPM. E esse é o grande diferencial, porque através dessa instabilidade controlada eu consigo entrar mais ainda com estímulos sensoriais táteis e proprioceptivos, que é o somato sensorial. Esse é o grande diferencial do método MPM. Isso nenhum outro método tem. Por isso a gente consegue ter tanta resposta do paciente, porque a gente junta todas essas técnicas, todos esses estímulos dentro do mesmo exercício. E quando a gente entra com instabilidade controlada, eu estou ativando estimulação sensorial, tátil, proprioceptiva, eu aumento mais ainda a minha resposta de percepção corporal, de consciência corporal, de normalização de tônus, de respostas, de ativação dos meus receptores proprioceptivos, que vai me dar uma velocidade de resposta maior ainda para eu fazer as correções posturais, porque o fuso muscular está envolvido na questão postural. O fuso muscular está envolvido nas correções de movimento, nas correções de proteção, nas reações de proteção. O paciente precisa da reação de proteção, ele precisa da reação de correção para evitar que você gere uma torção, um estiramento muscular. Então a gente consegue ativar muito esses proprioceptores quando a gente entra com a instabilidade controlada. E a instabilidade controlada, eu vou deixar meu paciente de uma forma, entre aspas, desconfortável, mas não instável o suficiente, né? Ele vai gerar uma instabilidade para ele, mas não instável o suficiente que ele não consiga ficar na postura e realizar a tarefa. Mas vai ter uma instabilidade. E essa instabilidade controlada é porque a gente controla a instabilidade do paciente de acordo com o problema dele, com a evolução dele, com as condições dele. E aí a gente vai controlando dentro do exercício essa instabilidade, utilizando muito estimulação sensorial tátil proprioceptiva, por isso a gente usa muito disco proprioceptivo e bola suíça, tá? Não é bola pilates, não, é bola suíça, e disco proprioceptivo para gerar mais instabilidade para o paciente. E a gente ativa mais ainda todas essas informações neurais que são fundamentais para a resposta motora do paciente. Eu não posso pensar em força muscular sem informação neural. E eu não estou falando de informação neural do estímulo passar pelo nervo, não. De processamento das informações sensoriais. Sem isso, não tem resposta motora. Sem isso, não tem correção de movimento. Quem me acompanha sabe que eu falo isso muito. Então a gente precisa entrar com estímulos neurais, com fatores neurais associados a fatores músculo-esqueléticos dentro dos exercícios o tempo inteiro. E todas essas técnicas aqui que a gente vai trabalhando vai fazer com que o tônus do paciente suba muito. E você vai aplicando essas técnicas para ativar membro superior, para ativar tronco, para ativar membro inferior, dentro de cada postura que você vai começando mais baixa, vai evoluindo, passando para a postura média, até chegar com o paciente em pé. Quando você chegou com o seu paciente em pé, você bombardeou seu paciente de estímulo. Tá muito mais fácil para ele. Mais uma vez eu vou falar, tá perfeito? Lógico que não. Mas é muito mais fácil para ele permanecer, porque ele está com o corpo inteiro ativado. A resposta para ele está mais fácil. A percepção do corpo dele está mais fácil. Não está perfeita, mas está mais fácil. Quando você vem e entra com estímulo, repetindo os mesmos padrões de movimento que você já trabalhou nas posturas baixas, ele sabe como te dar a resposta. Mesmo que naquela postura mais alta, ele vai ter mais dificuldade por conta da gravidade, por conta do desequilíbrio da postura. Vai exigir mais dele? Vai. Mas agora ele tem mais capacidade de manter o alinhamento.
de te dar uma resposta positiva mediante o estímulo que você está gerando. E você consegue ir controlando isso e que eu falo, vai moldando o paciente, vai transformando o seu paciente e ele consegue dar uma resposta. Então você tem um paciente de um jeito no início da sessão, tem um paciente completamente diferente no final da sua sessão. Então o paciente ele tem que evoluir toda a sessão. Ele tem que evoluir toda a sessão. Só se não der para você fazer nada com o seu paciente, chegou um dia o paciente está completamente desacordado por conta de medicação ou por algum outro problema dele lá, e aí você não consegue fazer nada com ele. Mas se o paciente chegou na sua clínica capaz de realizar as tarefas, né, a fisioterapia, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Então, tudo isso influencia. O ambiente que eu estou criando no meu paciente influencia. O comando verbal que eu gero influencia, que é o estímulo auditivo do paciente. O estímulo tátil que eu gero. Então, se eu não ponho a mão no meu paciente, olha o quanto eu já perdi. Olha o quanto eu já perdi em não pôr a mão no meu paciente. Se a pessoa não põe a mão no paciente, porque ela não sabe nem porquê, nem como gerar esses estímulos, não faz sentido, ela não conhece a neurofisiologia para poder estimular o paciente, para saber quais estímulos gerar, quais respostas esperar, como gerar esses estímulos. E isso faz toda a diferença com o paciente. Deixa eu ver as perguntas aqui, muita coisa, né, gente? Deixa eu ver aqui. Beleza, entendi alongamento lento, bom saber, né? Pai do céu, Deus nos livre dessa região desaparecer. Ah, tá, da região do membro superior. Se não estimular, desaparece. Tá? Do que eu falei lá do mapa, né, do corpo lá no córtex. Uau, doutor Vinícius, uma aula melhor do que a outra. Deus te abençoe. Centuriano, como diria minha mãe? Obrigado pelo elogio, obrigado. Leonardo Fontes da Costa. Vinícius, não passa a live depois das 9, porque quero saber quem matou a Odete Rodman. Ah, é verdade, Nossa Senhora. Vamos embora para saber quem matou. Eu acho que a Odete está viva. A Odete está viva e Freitas ajudou a Odete. A Odete vai viver na Europa. Essa parte do diálogo zen com o paciente hipotônico é a que eu mais amo. Se for muito zen, o paciente derrete lá. Professor, como posicionar membro superior com hipotonia nas posições sentado e deitado? Sentado foi o que eu acabei de explicar, e deitado você pode colocar o paciente, você vai colocar sobre a bola, tá? Ou você coloca ele em pup, que ele é apoiado sobre o antebraço, tá? Que a gente chama de postura de pup. Ou você coloca sobre a bola, ou sobre um rolo, alguma coisa assim. Eu gosto da bola para gerar instabilidade mesmo, que aí eu consigo gerar essa instabilidade controlada, e o apoio das mãos no chão. Ah, ele não consegue ficar? Usa a talha extensora, tá bom? Se você não pode apoiar, usa a talha extensora. Você pode colocar ele em gatas também para gerar esse estímulo, tá bom? E a partir do momento que você conseguiu estruturar, você pode colocar o paciente em pé, mas apoiado sobre a bola maior, tipo assim, fazendo descarga de peso numa situação que está mais instável para ele estar em outra postura. Mas sempre tem que ter a descarga de peso, tá bom? Sempre tem que ter a descarga de peso. Deitado seria prono, mas aí você não, sobre a bola, que é melhor para ele gerar a descarga de peso no membro todo, tá bom? Tá para sair mais um curso de formação do MetaMPM, né, doutor Vinícius? Será online? Vai ser um curso diferenciado agora, tá? Assim, mais diferenciado. Já tinha acompanhamento, agora vai ter mais acompanhamento ainda. A gente está terminando de estruturar ele, tá bom? Ele é um online para possibilitar que as pessoas não precisem viajar e que elas possam fazer de lugares diferentes. Mas não significa que não tenha acompanhamento. É muito mais acompanhamento que qualquer curso presencial que a gente já participou na vida, tá? Isso eu garanto para vocês. Já era assim, vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Muito mais... como fala, muito mais, com muito mais atenção, muito mais assim, de pegar na mão mesmo e carregar. Isso é diferenciado. E fora do tema, só uma perguntinha. Hoje em dia, quando o paciente espreguiça, os dedos da mão se abrem, isso é um bom sinal, tá passando irradiação. É a mesma coisa que eu falei, é o irradiado, ele fez força para um lado, e aí ele
irradia para o corpo inteiro. Isso mostra tanto que o nosso corpo é interconectado. E se ele abre essa mão, significa que o estímulo para esses extensores está chegando. Então dá para estimular e ganhar. Aí a gente tem que aumentar essa intensidade desse estímulo nesses dedos, ok? Fantástico quanto conhecimento, o que acontece dentro de uma sessão de quem sabe trabalhar com o método deve parecer mágico para o paciente. É mágico, cara. Aliás, não é magia, neurofisiologia. É neurofisiologia, gente. Não tem jeito. É tudo baseado na neurofisiologia. Por isso que a gente fala, o método NPM ele foi desenvolvido com base na neurofisiologia do controle motor, do movimento voluntário. Por isso ele é tão diferenciado. Por isso ele dá respostas que muito mais rápidas e respostas muito mais eficientes, porque a gente vai dentro da neurofisiologia, o que não é colocado dentro dos métodos tradicionais, a gente entendeu que estava deficiente, que faltava, que não era fisiológico. Ou seja, a gente enxergava a ponta do iceberg, agora a gente incluiu o iceberg inteiro. Tudo que estava debaixo da água agora dentro da sessão, dentro do exercício, dentro da sessão, né, da fisioterapia, e é isso que vai gerando mais estímulo e uma neuroplasticidade melhor para o paciente. Estímulos neurais geram resultados para todo esse hemicorpo, né? Mesmo que esteja ocorrendo, por exemplo, no pé. Aí depende da irradiação que você está fazendo, tá? Do caminho que você está fazendo, do tipo de exercício, do tipo de estímulo, porque são cadeias musculares, então depende do estímulo que eu estou gerando. Normalmente, você vai irradiar cruzado, mas dá para irradiar dentro de uma cadeia, toda uma cadeia de extensão, toda uma cadeia anterior. Meu paciente está lá com o meu pé caído. Gente, olha só, pé caído, hipotônico, não levanta a ponta do pé, trava o pé do seu paciente, trabalha uma técnica que a gente usa para trabalhar o abdominal do paciente. Não é fazer o abdominal de academia, igual da academia, também é um paciente numa posição onde o pé está travado. Quando você faz o movimento do paciente para trás, que ele vai desequilibrando, ele tem um lado bom, então ele vai segurar. Ele vai ter que ativar todo o tronco anterior. E quanto mais exige dele, mais gente ele vai colocando da cordinha, né? Lembra que eu falei lá da cadeia muscular passada? É como se fosse um cabo de guerra, mas vai entrando gente para ajudar nesse cabo de guerra. E essas pessoas são os músculos. Quanto mais exige de mim, mais músculo entra para ativação. E aí eu consigo irradiar de um exercício que eu estou fazendo aqui no meu tronco superior, irradiar lá para os meus dorsiflexores que não dava resposta nenhuma. Quer ativar dorsiflexores, você precisa irradiar essa cadeia anterior, começar de cima para que ele irradie para baixo e dê essa resposta sem ser consciente, mas ele vai ativar e vai fazer a ponta do pé do paciente levantar. Isso é maravilhoso, tá bom, gente? Usa essa técnica que dá muito certo. Gente, no mais, vamos nos despedir antes que o Instagram derrube, o Leonardo também derrube a gente para assistir Quem Matou a Odete Reutemann, tá bom? No mais, fiquem com Deus. Siga o perfil no Instagram, no YouTube, e toda quinta-feira, às 20 horas, estou aqui fazendo uma live, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até mais. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.